transmitindo então o culto também na live, né? Todas as pessoas, bem-vindos então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou aproveitar para passar os avisos da programação agora, pois não temos dois momentos de louvor, é um momento, a pregação, e depois encerramos também para podermos fazer o culto num momento mais restrito. Quero desejar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e também sobre a sua família. Domingo que vem nós temos o culto de ceia e também o culto da celebração do Dia das Mães. Então são duas celebrações. Normalmente quando isso acontece, nós não fazemos no mesmo dia, mas como é tudo mais restrito, também não tem jograis, não tem tantos teatros, né? Vai ser tudo mais online feito dessa vez, né? Então nós entendemos que dá para fazer tudo num culto só, né? Estaremos também observando, né, os procedimentos. A igreja sede já teve a ceia hoje pela manhã. Vamos trocar uma ideia como eles procederam lá e também vamos proceder às ceias aqui, amém? Temos o gasofilaço ali, você pode também levar a sua oferta já no primeiro momento de louvor. Lembrando também que é o departamento das irmãs, né, que está começando uma campanha do alimento, né? As irmãs já têm há muito tempo trabalhado essa questão de cestas básicas, né, entre elas. E agora nós queremos também, como igreja, nos engajar. A partir do domingo que vem, vamos ter uma cesta lá na entrada. Você pode trazer algo e depositar também naquela cesta, para que, conforme as pessoas vão precisando, né, a gente pode também estar auxiliando. Isso já é feito por algumas pessoas em particular, nós já temos feito isso também, mas queremos, como igreja, em nome da igreja, também poder abençoar vidas e pessoas através dessa cesta. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé então, vamos louvar o Senhor. Aqueles que nos acompanham pela live também podem louvar, pode compartilhar a live para que mais pessoas possam ser abençoadas, pode colocar lá o seu pedido de oração também na live, e nós estaremos ao final do culto anotando o seu pedido de oração, que essa palavra, esse culto também possa ser um culto realizado no seu lar, na sua casa, sua família, e também louvor a todos que estão aqui nessa noite, amém? Vamos louvar o Senhor com alegria neste momento. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite aos amados que estão nos acompanhando também pela live. É um prazer muito grande nós estarmos aqui na casa do Senhor. Que você possa abrir o seu coração neste momento, momento de adoração, um momento onde nós podemos chegar mais perto de Deus, louvando a Ele e adorando a Ele. E esse louvor que diz, essa casa é sua. Que você possa olhar para o seu coração e possa dizer para o Senhor que ali no seu coração é morada do Senhor, que nós possamos o adorar de todo o coração. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declara Ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Cantamos juntos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Que o nosso coração, que a nossa mente venha cada dia a ser a casa do Senhor, que nós venhamos somente pensar nas coisas de Deus. Amém. Este louvor que se chama Oceanos, nós queremos cantar também nessa noite. Cante de todo o teu coração, adora Ele, pois Ele está aqui neste lugar e Ele quer falar com você através do louvor, através também da palavra que logo mais o pastor estará trazendo para as nossas vidas. Queremos cantar de todo o nosso coração para o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és
forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. Se além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Queremos ainda cantar mais um louvor, o nome de Jesus. Nós sabemos que este nome, ele está acima de todo nome. E quando nós precisamos, quando nós passamos por dificuldade, mas também quando nós estamos alegres, que este nome, ele possa ser o centro das nossas vidas, em nossa casa, em nosso trabalho, aonde quer que estejamos, que o Senhor Jesus venha ser o centro, que quando as pessoas nos olharem, que elas possam ver Jesus em nossas vidas. Nós queremos cantar de todo o nosso coração. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua
presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esta noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, Deus, ela é verdadeira em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Abençoe, Deus, este culto, abençoe a cada irmão que está aqui, Senhor, e que nós possamos ser, Deus, receptível à tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Hoje já nos alegramos um pouco mais, né? Já vemos um grupo maior, já no culto, e nem por isso nós infringimos a legislação, né? Ainda dá para colocar mais algumas pessoas aqui neste local, amém? Ezequiel, capítulo 42, versículo 1. Confesso que é a primeira vez que eu prego sobre esse texto, nos meus 12 anos de ministério pastoral, no meu tempo de mais ainda, né? Se contar o tempo que estávamos na liderança dos jovens, temos aí pelo menos uns 16 anos que pregamos. Primeira vez que tenho pregado nesse texto será essa noite. Ezequiel capítulo 49, versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pela porta de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no meu tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que batia agora na minha cintura. E mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava até ao joelho. Medindo mais 500, mas agora já era um rio, e eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só poderia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, até Abá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali será sanada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para se estender as redes. Os peixes serão muitos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão, serão deixados
para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirá água vinda do santuário. Chegada a elas, seus frutos virão e servirão de comida, e as suas folhas de remédio. Amém? Até aqui, esta palavra, creio eu que é um texto que nós já ouvimos alguma vez ser lido. Talvez não é um texto tão conhecido assim, mas já ouvimos, não é estranho quando nós lemos esse texto. E esse texto, da mesma forma, quando pregávamos na semana passada, da visão que Zacarias tinha acerca das murtas, e também era um texto novo para mim em termos de pregação, embora já tenha lido a Bíblia, nós vemos que era um texto pós-exílico, aquele texto ao qual nós fomos ministrados na semana passada. E esse texto de Ezequiel, capítulo 47, também é um texto que se dá durante o exílio, o mesmo exílio. E aqui nós temos justamente o profeta Ezequiel. É importante nós entendermos que esse exílio pelo qual o povo de Deus estava passando, e ele acontece devido ao rei da Babilônia, que acaba então tomando o território de Israel. E nós notamos no domingo passado que Deus permitiu com que aquilo acontecesse, mas Deus puniu a Babilônia, porque a Babilônia foi muito mais dura, muito mais cruel no juízo do que Deus gostaria que de fato fosse. E Deus acaba então restaurando o seu povo, mas punindo os opositores. Porque Deus está no controle de tudo, e Deus intervém tanto sobre os maus, quanto para os bons. Tanto sobre o oprimido, quanto para aquele que é o opressor. E quando nós olhamos nesse texto, nós vemos que o povo de Deus, ele está justamente na Babilônia. E Ezequiel, sendo um homem usado por Deus, ali mesmo na Babilônia, e que profetizava, inclusive, à beira de um rio, ele também acaba nos trazendo uma profecia que nos faz pensar em águas. Era algo muito comum para Ezequiel. Era algo muito comum para aqueles que sentavam com Ezequiel à beira do rio para estar ouvindo as suas profecias. Ezequiel estava normalmente no rio Quebar, que se situava na Babilônia, e ali Deus ministrava sobre a vida dele, e ali ele ministrava sobre o povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo naquele período na Babilônia, no momento onde que o povo de Israel, a cidade de Israel, ou o país, a nação havia sido devastada. É interessante notar que o cativeiro babilônico para o povo de Deus teve 3 fases na mão de Nabucodonosor. A primeira foi quando ele levou apenas alguns jovens, 100 pessoas, para irem até aquele local onde estava Daniel, juntamente com seus amigos. Uma segunda fase foi quando ele levou o restante do povo. E a terceira fase foi quando ele decidiu destruir tudo que estava em Israel. Os muros, o templo, as casas, tudo havia sido destruído nessa terceira fase. Havia devastidão, estava tudo devastado, havia uma crise sobre o povo de Israel. E nesse contexto, quando o povo de Israel está passando aqueles 70 anos na Babilônia, surge então essa profecia, mais ou menos 600 antes de Cristo. E essa profecia, ela vai nos relatar acerca de um rio muito pequeno que brota. E ele brota justamente de um local muito especial, muito pontual, muito específico, e que faz toda a diferença para a continuidade daquele rio. E a palavra vai nos dizer no versículo 1, acerca desse rio pequeno que surge e traz esperança para o povo de Deus. O homem levou-me a uma entrada no templo, e vi água descendo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente.
A água descia de baixo, do lado sul do templo, ao sul do altar. A água que havia saído era uma água ainda muito pequena, era uma nascente de um rio. E esta água, ela saía justamente do altar, saía justamente do santuário. E isso nos faz pensar um pouquinho acerca do que Deus está descrevendo acerca desta profecia para o povo de Deus. Essa profecia, se nós fôssemos resumir ela e ponto a ponto nós vamos trabalhar, estava dizendo justamente como se sucederia a restauração do povo de Israel. E essa restauração do povo de Israel, que agora estava destruído, que estava com os seus rios até mesmo contaminados, agora seria restaurada de uma água que sairia do templo, sairia do altar. O profeta Ezequiel está falando que a restauração de um povo, a restauração de uma nação, a restauração do povo de Deus, ela parte por um princípio, ela parte de um ponto, e este ponto pelo qual ela parte é justamente o santuário de Deus, é justamente pelo altar de Deus. Não há como nós ingressarmos na nossa carreira da fé, não há como nós sermos restaurados espiritualmente se não for através do santuário, se não for através do templo, se não for no lugar da ministração de Deus em nossas vidas. O santuário, o templo e especificamente o Santo dos Santos era um local muito simbólico para o templo. E a simbologia daquele local era justamente o lugar onde as pessoas adentravam para conseguir perdão dos seus pecados e aonde o sacerdote conseguia entrar uma vez por ano para fazer um sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade, ou melhor, da sociedade, do povo de Deus, dos judeus. Era o lugar do perdão do pecado. Era o lugar onde acontecia o rito para que o povo de Deus pudesse ter os seus pecados perdoados. O Santíssimo dos Santíssimos, Santo dos Santos. E era naquele local que aquela água começava a fluir. Era aquele local, o local da purificação, que começava a ser escrita a nova história do povo de Deus. Era o local da purificação, era o local da onde os pecados eram lavados, onde os pecados eram perdoados, era o lugar, o ponto de início, aonde a história da reconstrução, a história da reestruturação, a história do povo de Deus estava por iniciar. Isso significa para nós, para nossas vidas, que toda a nossa história de vida cristã, ela precisa iniciar-se pelo altar. Ela precisa iniciar pelo Santo dos Santos. Toda a história de uma vida cristã verdadeira e autêntica, ela precisa se iniciar pelo lugar da santificação, pelo local do perdão dos pecados. Todas as pessoas que se achegam à igreja, elas precisam se achegar através do Santo dos Santos. Ela precisa se achegar, ela precisa fazer parte do reino de Deus, precisa fazer parte da igreja, por nenhum tipo de conveniência. Ela até pode iniciar, ela até pode começar de ir no culto, por causa de um amigo, porque ela achou legal, mas ela precisa ingressar, ela precisa fazer parte do corpo de Cristo, através do altar, através do perdão dos pecados, através do Santo dos Santos. E esse texto vai nos relatar algumas situações, alguns aspectos acerca deste rio, e demonstra que este rio ele começa muito pequeno no altar, e ele vai se estendendo, e nós vemos que ele vai caminhando. A cada 500 metros, ele vai tendo uma experiência nova. A cada 500 metros, a sua caminhada de restauração acaba passando por uma transformação. Ele começa em águas que davam
nos joelhos, perdão, nos calcanhares, águas muito rasas. E ele vai se aprofundando, ele começa a caminhar um pouquinho mais, aquelas águas já começam a chegar nos joelhos. E ele começa a caminhar um pouquinho mais 500 metros de água, e ele chega numa dimensão onde a água já começa a ficar entre a cintura e os ombros. E nos últimos 500 metros que ele chega numa dimensão onde não há mais possibilidade de continuar caminhando. A única possibilidade que havia naquela situação era justamente nadar. Não havia outra possibilidade para se continuar aquela caminhada. Esse aspecto da profundidade, se nós contextualizarmos ela, colocarmos nos nossos dias, nós poderíamos imaginar aqui como é a vida da caminhada cristã das pessoas. Algumas pessoas começam, até chegam no altar e começam pisando de uma forma muito razoável, em lugares seguros, e não querem mais o comprometimento. E tem medo até mesmo, falta de coragem para ir mais adiante, porque notam que as águas são mais profundas. E o segundo estágio, as águas que vão até no joelho, ainda é aquela água da segurança, onde a pessoa vai caminhando, mas ela não toma posições mais extremas. Nós tivemos esses dias a oportunidade de ir até no balneário Corredeiras, né, no Rio Uruguai. E eu e a Evelyn, nós entramos assim, acredito que uns 40 metros, 50 metros no Rio Uruguai. E a gente foi caminhando. E com bastante prudência, a gente permitiu que a água chegasse mais ou menos até no joelho. E passava disso, falei, opa, não vamos arriscar. Não vamos mais longe não. A água, para aqueles que dá apenas no calcanhar, é aqueles que colocam um pé dentro e um pé fora. Mas a água, para aquele que vai caminhando até nos joelhos, ele vai um pouco mais, mas ele se sente seguro e volta. Aí tem aquele grupo que vai até mais longe um pouco, do grupo dos mais corajosos, mas que também acabam não permitindo a inundação da água. E em quarto estágio, aquele grupo que diz, olha, eu vou me imergir nas águas, eu vou me submergir, eu não tenho medo das águas, do que as pessoas pensam, do que as pessoas dizem, eu vou me lançar nas águas. E é esse lançamento que Deus espera de nós como cristãos, amém? Se nós pensarmos aqui sobre a vida cristã, se nós pensarmos aqui sobre a caminhada, nós poderíamos pensar que algumas pessoas começam a caminhar, mas que não querem um compromisso mais profundo com Cristo e tornam pelo medo das águas. Mas a pessoa que finalmente ela permite a imersão, a submersão, e aí nós temos a palavra batismo no grego, que significa justamente imergir e mergulhar. É para aqueles que chegam no quarto nível, no nível final, e falam, agora sim, eu estou preparado e posso me lançar nessas águas. Eu não quero voltar atrás. Eu quero continuar caminhando, eu quero continuar indo até onde eu puder ir. Eu quero me afundar das águas, eu quero me aprofundar mais de Deus. Eu quero me aprofundar mais nas questões espirituais. Eu quero permitir com que não apenas eu seja lavado pelas águas do rio, mas que eu seja, além de purificado, eu seja imerso. Que eu passe não apenas por um batismo, de uma celebração, apenas de um batismo como uma ordenança. Quem crer e for batizado será salvo, mas eu também quero ser batizado no Espírito Santo, a ponto de ser imerso, cheio do Espírito Santo de Deus na minha vida. Isso é para aqueles que vão mais longe na caminhada e que não voltam para trás. Aqueles que prosseguem a sua caminhada. E a palavra de Deus vai dizendo que conforme as águas vão indo, conforme as águas iam descendo, as águas iam para um determinado local, e o local aonde as águas iam era justamente, pasmem, o Mar Morto. Um lugar de grande salobra, um lugar aonde que não havia vida.
E aonde estas águas iam passando, a vida tornava a existir. E é interessante observar dois aspectos do Mar Morto, que o Mar Morto ele está situado no lugar onde a altitude, no caso, é mais baixa do mundo. Ele está 400 metros abaixo do nível do mar. Esse é o Mar Morto. E mais do que isso, ele tem locais aonde ele chega até 400 metros de profundidade também. Seria o local mais extremo, seria o local mais profundo. E até naquele local onde não havia vida, e até naquele local onde era o local mais profundo, o mais profundo dos poços, sem vida, sendo tomado pelo sal, naquele local, as águas que haviam saído do altar, as águas que haviam saído daquele local de santificação, do Santo dos Santos, chegava até naquele local, levando a vida. Isso significava para a nação de Israel algo muito especial. O que isso estava significando para a nação de Israel é que aquele período de opressão, que aquele período de dificuldades, aquele período ao qual eles estavam vivendo, estava chegando ao fim. E ao chegar ao fim, Deus estava prometendo uma grande prosperidade à nação de Israel. Deus estava falando: vocês vão voltar a Israel, vocês vão voltar à casa de vocês, e aqueles lugares que foram devastados, aqueles lugares que foram destruídos, eles vão voltar novamente a ter águas, vai voltar a ter novamente peixes, aonde nunca existiu. E ele utiliza a simbologia aqui do Mar Morto. E ele fala: ali nunca teve vida. Vai ter vida espiritualmente falando. E aonde este rio passar, ao lado haverão árvores. E naquelas árvores as pessoas vão se abrigar nas suas sombras. As pessoas vão se alimentar dos seus frutos. E muito mais do que isso, as pessoas terão inclusive remédios. Elas terão a oportunidade de curar a sua alma. E é interessante que Deus despertou esta palavra no meu coração, justamente quando fomos ao rio e vimos o quão baixo está o rio, devido à questão da seca, da estiagem. Nós estamos vivendo no Brasil uma grande crise hídrica, mas que agora, por causa da questão do coronavírus, não tem se falado, e eu não sei se em algum momento nós já tivemos uma crise hídrica tão grande, uma estiagem tão grande, aonde que tem afetado os lençóis freáticos, tem afetado os níveis dos rios de uma forma como agora. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre comentava quando a gente era criança, que ela era daquela região de Três Pedras, de Novo Machado, e ela comentava, quando a gente era criança, a gente conseguia ir até no canal, ela usava a expressão, a gente ia a pé, às vezes dava tanta seca. E eu levei ela para ver, e ela falou: não, mas tão seco não era. Tão baixo o nível do rio não estava. Nós estamos vivendo uma crise hídrica. Nós estamos vivendo um período aonde que os rios estão secando. O abastecimento das águas está sendo comprometido. E se nós transferirmos isso para as águas do rio que sai do templo, do rio que sai do altar, nós podemos imaginar que nos dias de hoje nós estamos vivendo também uma grande crise hídrica em termos espirituais. Pasmem que em tempos de fartura espiritual, muitas pessoas já não aproveitavam da fartura das águas para se banharem, para se purificarem. E agora, observando a questão da seca, observando a questão dos baixos níveis dos rios, nós vemos que há grandes situações que têm afetado a vida das pessoas de uma forma direta. Porque os rios, eles têm algumas características bem interessantes, e uma das características do rio é que
as águas das vertentes, as águas dos rios, direta ou indiretamente, elas vão acabar culminando dentro do mar. Essa é uma grande verdade. Ele pode ser algum afluente, ele pode entrar dentro de um outro rio, dentro de um outro rio, dentro de outro rio, até que finalmente ele chega no mar. A água que corre aqui em qualquer córrego, ela entra no mar. E é interessante que quando pensamos no rio, e Deus está falando, olha, tem um rio que sai do altar, e este rio, ele vai trazer vida para vocês, mas este rio, ele precisa também trazer a cura para vocês, através das plantas, ele precisa também trazer o alimento para vocês, mas ele precisa trazer mais algo, ele precisa trazer a purificação, porque Deus está falando acerca de um rio de águas purificadoras, amém? E para nós nos purificarmos nesse rio, não basta apenas nós lavarmos os nossos pés, nós precisamos nos imergir na água. E quando nós permitimos entrar nessas águas, e permitimos de uma forma espiritual, que o Senhor lave das nossas vidas os nossos vícios, que o Senhor lave e purifique de nossas vidas a sujeira espiritual, que o Senhor lave e purifica nas nossas vidas a nossa alma. Aquela sujeira, ela vai para um destino, e ela vai indo, ela deve ir, e ela cai justamente aonde eu falei antes, que o rio termina? No mar. E aí, nós olhamos para a palavra de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, ou já o versículo 18, e ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que o Senhor, Ele deixa os nossos pecados no mar do esquecimento. Porque nós precisamos nos purificar. E como funciona esses meus pecados serem lavados no mar do esquecimento? Eles só acontecem quando nós chegamos no altar e permitimos com que as águas purificadoras nos lavam, e Ele será conduzido para aquele final destino. Miqueias 7, 18 e 19 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornara, melhor dizendo, a ter compaixão de nós, pisara aos pés as nossas iniquidades e lançara todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus por isso, amém, igreja? Mas há uma atitude. Para que o nosso pecado possa ser lançado na profundeza do mar, nós precisamos permitir com que essas águas que saem do templo, que neste local do templo, nesse lugar do Santíssimo, nós nos prostremos a Ele e permitimos com que Ele venha lavar os nossos pecados. E isso precisa acontecer através do reconhecimento dos nossos erros e dos nossos pecados. Confissão de pecados. Precisamos confessar os nossos pecados a Deus. No meu tempo de seminário, eu li uma obra de Agostinho, e esta obra tem justamente o título Confissões de Agostinho. E é interessante que ele vai dizendo que todos os pecados precisam ser confessados. Mas muitas vezes, porque nós não concordamos com a questão do catolicismo, onde se confessa o pecado ao Padre e Ele perdoa, muitas vezes nós nos afastamos muito dessa tal da confissão. E muitas vezes as nossas confissões de pecado perante Deus, elas acontecem por atacado, quando a gente diz: Senhor, perdoa os meus pecados nesse dia, e a gente mesmo não analisa quais foram os pecados do dia, e a gente espera que eles estão perdoados, e Deus pode perdoar. Eu não sou Deus, Ele pode através da sua misericórdia, mas amanhã a gente continua fazendo eles. Os nossos pecados precisam ser apresentados, precisam ser lavados, precisam ser identificados, para que nós não venhamos a ter práticas costumazes, para que as práticas pecaminosas na nossa vida não venham se tornar um hábito, mas que ao final do dia, a gente simplesmente de uma forma genérica e universal, por atacado, a gente fala: Senhor, os perdoa. Precisa haver arrependimento.
E é através da confissão, é através do reconhecimento, é através do arrependimento que nós permitimos com que as águas purificadoras venham purificar o nosso pecado. E não importa que tipo, não importa a expressão, não importa a qualidade, não importa o tamanho aos olhos humanos, Deus lhe perdoa. E essas águas purificadoras, elas vão se tornando tão fortes, que são capazes de levar o nosso pecado até o mar do esquecimento, até as profundezas do mar. Este rio, além dele simbolizar o local aonde nós precisamos chegar e pedir perdão pela sua nascente, além dele simbolizar a forma que nós precisamos nos aprofundar nele, além dele simbolizar as águas que nós precisamos purificar a nossa vida e que levam o nosso pecado para dentro do mar do esquecimento, além desse rio simbolizar as águas que eu preciso me imergir, me batizar, tanto no batismo bíblico da ordenança de Marcos 16:16, quanto no batismo espiritual, do enchimento do Espírito Santo. Essas águas simbolizam também o fim da estiagem espiritual em nossas vidas, amém? Havia uma grande crise que estava se passando em Israel. O povo de Deus estava fora do seu território. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque já fomos ministrados na palavra domingo passado, um pouco sobre isso. E agora Deus estava falando, olha, vocês estarão de volta. E eu estarei dando a vocês os subsídios espirituais, a força espiritual que vocês precisam. Essas águas, elas vão trazer vida, vão trazer subsistência para vocês, vão trazer a matéria-prima, vão trazer aquilo que vocês precisam para sobreviver. Deus está prometendo isso quando nos diz, justamente no versículo 9, por onde este rio passar, haverá todo tipo de animais, peixes, porque essa água flui lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi, em Englaim, haverá locais próprios para se estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande. Esse texto está prometendo uma prosperidade, esse texto está prometendo fartura. E nunca entenda a prosperidade quando você ouvir da minha voz, da minha boca, ou quando você olhar para a Bíblia e entender algo sobre prosperidade. Nunca entenda a tal da teologia deturpada da prosperidade que nós temos por aí. Deus lhe fala de prosperidade é dar os subsídios, pelo menos mínimos, para a subsistência e sobrevivência do ser humano. A ponto de Davi dizer, olha, eu já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi alguém precisar mendigar no pão. Pode a despensa ficar quase vazia, mas ela não vai ficar vazia, amém? É essa prosperidade que Deus está dizendo. Pode não ter a picanha que você gostaria, mas pode ter lá um arroz, apenas um arroz, mas você vai ter o alimento, amém? Essa prosperidade. E esta palavra vai falando acerca da prosperidade, mas vai falando também, e nós podemos aqui pensar um pouco sobre o que significa pescaria no contexto bíblico. Jesus estava certa vez passando pelo mar da Galileia e viu pescadores pescando, e Jesus falou, olha, sigam-me, porque de hoje em diante eu farei de vocês pescadores de homens. Aqueles que se lavam, aqueles que se aprofundam nas águas, que vão até os lugares mais fundos, são pessoas que fluem na sua vida uma abundância tão grande espiritual.
e que eles acabam levando a outras pessoas o Evangelho. Outras pessoas acabam tendo acesso à palavra, acabam tendo acesso ao Evangelho através delas. E o texto fala mais, fala, olha, haverão árvores frutíferas, no versículo 12, e crescerão nas margens do rio. Árvores frutíferas servem para duas coisas, e nós falamos um pouco sobre as flores na pregação passada, mas a árvore frutífera, ela serve para dar a semente do fruto, mas ela serve também para alimento. Quando nós nos afundamos totalmente nas águas do Espírito e nós imergimos ela em nossa vida, nós nos tornamos o alimento para este mundo que está um caos. E nós também temos bons frutos, boas sementes. Deixamos boas sementes plantadas neste mundo em que nós vivemos. E novas árvores surgem através da nossa vida. E nos diz mais aqui: todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário a elas, e seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Amém? Nós estamos vivendo um período muito pontual na história, um período muito específico, e que nós não vivemos ainda. Mas nós temos vivido um momento onde nós vemos muitas pessoas enfermas. E pasmem, eu não estou falando isso para assustar vocês. Esse número vai aumentar. Eu não estou falando de coronavírus. Estou falando das enfermidades decorrentes por causa do coronavírus. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão precisando de um abraço e não há quem os abrace. As pessoas estão precisando, sim, assim como vocês estão, sentadas longe uma da outra, serem ministradas pela palavra, sim, mas precisam também daquilo que é uma característica da nossa igreja, e nós não podemos agora se abraçar, compartilhar o chimarrão, como a gente sempre fazia. E as pessoas estão começando a ficar enfermas, psicossomáticas, enfermas emocionais. E mesmo em meio a este período, a palavra de Deus diz, olha, remédio para aqueles que já tiveram as águas do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? É um período onde eu e você vamos ter que ser terapêuticos. É um período onde eu e você, através das nossas palavras, através das nossas ações, nós vamos ter que rever as nossas atitudes em muito. Eu estava conversando com o irmão Ademir essa semana e falando, olha Ademir, é um período difícil mesmo. É um período que a gente tem que ter mais paciência do que a gente tinha. É um período que a gente tem que ter mais compreensão do que a gente tinha. É um período onde você precisa olhar para o teu irmão e buscar compreendê-lo mais do que você compreendia antes, porque é um período de crise. E ninguém está 100% bem. Porque mesmo que a pessoa diga, eu não tenho medo, mas mudou o mundo dela. Mesmo que você diga, olha pastor, esse negócio não existe, é uma coisa inventada, embora que não é, né? Mas talvez você ache, eu respeito o ponto de vista, mas o mundo à tua volta não é o mesmo que era 2 meses atrás. E isso influencia. E nós temos que fazer o quê? Nós precisamos trabalhar como remédio nesse período. Nós precisamos trabalhar como cura nesse período. Mas para que eu e você possamos ser a cura que o mundo necessita, para que eu e você precisamos ser a cura que os nossos irmãos precisam, para que eu e você possamos ser a cura que os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa igreja, nosso município precisa, nós precisamos em primeiro lugar entrar nas águas de Deus e permitir com que essas águas que saem do santuário
purifique nossos pecados e os leve até o mar do esquecimento. Amém? O Brasil está passando por uma grande crise hídrica e você sabe muito bem disso. E essa grande crise hídrica, ela tem apresentado, ela tem mostrado algumas coisas que estão escondidas nas águas. E em tempo de crise, em tempo de estiagem espiritual, muitas coisas são reveladas em nossa vida. Muitas coisas aparecem em nossa vida quando nós estamos vivendo um período de crise. É no período da crise que é revelado se de fato nós estamos mergulhando nas águas espirituais ou não estamos. Você consegue ver isso aqui? Isso aqui é uma parte de uma fuselagem de um avião que caiu justamente, me fugiu agora o nome das águas, aonde tem umas águas termais. Aconteceu em 2012, aqui no Rio Grande do Sul. Houve um acidente onde que o piloto do avião morreu. Ele estava voando. E no momento que ele estava voando, ele enroscou na parte elétrica. E o avião dele, que era um caça, lá de Santa Maria, explodiu. E essa fuselagem caiu dentro do rio Uruguai. E o rio baixou e agora foram encontradas as fuzilagens desse rio. Quando as águas baixam em nossa vida e nós não permitimos com que as águas fossem abundantes e não permitimos com que as águas levassem todas as coisas da nossa vida até o mar, é possível que apareçam coisas que nos prejudicam. É possível que acidentes que marcaram a nossa vida começam a aparecer nos momentos de crise. E a gente começa a entrar em colapso, a gente começa a entrar em crise espiritual. A outra imagem que nós temos aqui é uma imagem do Rio Paraná. Um barquinho afundado, um botezinho afundado. Certamente pessoas utilizaram isso aí para um momento de lazer, utilizaram isso ali para um momento de diversão, utilizaram para ter o seu momento de alegria. Mas houve alguma coisa, eu não sei qual foi a história desse barquinho, não sei, mas ele afundou. Momentos de lazer, momentos de alegria, afundados. Quando a estiagem começou a surgir, as águas revelaram alegria afundada no fundo do Rio Paraná. A outra imagem que nós temos, no jet ski, na mesma situação, alegria, momentos de lazer, chegaram ao fim, afundou-se, e as águas estavam cheias, e parecia que estava tudo normal, e ninguém sabia da história que existia ali, mas quando as águas baixaram, deu para ver que o objeto de alegria da pessoa afundou, chegou no fim. Placas, quem lembra dessa placa amarela quando os carros tinham? Então você tem que cuidar do coronavírus, né? Você está no grupo de risco que nem eu. A placa, ela significa uma identidade. É uma identidade, uma propriedade. Aquele carro era identificado, o local onde que era aquela pessoa, de quem era aquela pessoa, que era a dona daquele carro. Identidades afundaram. E a estiagem trouxe a revelação, placas, identidades muitas vezes que foram corrompidas, identidades que muitas vezes foram perdidas. Quando começa a acontecer a estiagem, quando as águas não são profundas na nossa vida, quando nós não permitimos as águas lavarem e purificarem e levarem esses nossos traumas para dentro do mar do esquecimento, as águas vão abaixar e as feridas vão tornar. A outra imagem que nós temos, relógios, fruto de contrabando na ponte da amizade. Há um sistema que as pessoas fazem ali na ponte da amizade, é quando eles veem a fiscalização chegando, às vezes tem um barquinho embaixo esperando, e eles jogam aqueles produtos de contrabando para baixo, então eles levam e fogem com aquele produto para não perder da Receita Federal. Esse aqui deu erro, caiu na água, e agora que o rio baixou,
foram demonstrados. Contrabando é crime. Quantos crimes escondidos muitas vezes, quanta ilegalidade, quantas coisas erradas escondidas muitas vezes nas águas, e quem olha pensa, nossa, está tudo tranquilo. Mas nós permitimos com que as águas purificadoras passassem naquele local e levassem no mar, e toda vez que a crise vem, toda vez que a água baixa, o fruto do nosso crime, das coisas erradas que nós fazemos aparece, e aquilo persegue a nossa vida. E quando vem a crise, a gente volta a fazer aquilo. A gente fala, olha, eu não vou mais fazer, mas aparece a crise, a gente, puxa vida, a gente acaba fazendo de novo. E creio que é o último agora. Ossadas. Também no Rio Paraná. Morte. Quanta morte. Quantas coisas que morreram, quantos sonhos que morreram. E que estão muitas vezes afundados nas nossas águas, estão lá guardadas, estão conservadas, e de tempos em tempos acontecem estiagens, em tempos acontecem crises hídricas espirituais, e elas tornam a ser vistas, elas não tornam a viver, mas elas tornam a nos machucar, elas tornam a nos ferir. Quando esta palavra nesta noite ministra em nossas vidas e nos leva de águas mais rasas, nos leva até águas mais profundas, está dizendo, olha, o fim da estiagem chegou. Mas com a força da correnteza das águas, lave os teus traumas, lave os teus pecados. Os acidentes que aconteceram, os crimes que aconteceram, as mortes que aconteceram, permita o Espírito Santo de Deus levá-los com as correntezas, com as águas, com os ventos do sopro do Espírito Santo até o mar. E este mar é justamente as profundezas do mar, tornará a ter compaixão de nós, segundo Miqueias capítulo 7, versículo 19, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não precisa continuar com os teus traumas, não precisa continuar com os pecados, permita serem levados até o mar, nas profundezas. Porque quando chegar as estiagens na nossa vida, você não vai precisar lembrar dessas suas crises. Quando chegar as estiagens na tua vida, quando chegarem as crises como nós estamos vivendo nesse momento, crise do corona, crise financeira, que já vamos ter também crises emocionais, que você possa olhar para o leito do seu rio e dizer, aqui é a vida, aqui é a prosperidade. Aqui não há identidades perdidas, aqui não há sonhos perdidos, aqui não há alegrias, lazer afundados, aqui não há morte, porque tudo isso já se passou na minha vida, e o Espírito Santo levou isso para longe da minha vida, me trazendo paz, me trazendo esperança, me trazendo perspectiva de vida, amém? Feche teus olhos neste momento. Versículo 9, para finalizar, nos diz, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Quais são as coisas que têm aparecido na tua vida nesse período de estiagem espiritual? Quando as águas baixam, quando a crise aparece, coisas escondidas são reveladas. Talvez pessoas não enxergam aquilo que está no teu coração. Talvez sim, mas você está enxergando nessa noite. E você está enxergando isso no teu coração, na tua vida, e isso está te incomodando. E neste momento você pode dizer para o Espírito Santo de Deus, diga, Senhor, traga as suas águas abundantes na minha vida. Talvez você tenha carregado placas, relógios,
fuzilagens de aviões, objetos de lazer afundados no teu coração, porque você entrou na igreja ou você se tornou um cristão sem entrar pelo altar, sem entrar pelas águas purificadoras. Talvez você entrou pelo leito, talvez você entrou pelas portas do fundo, você entrou simplesmente pela maioria, você entrou porque achou lindo, achou legal. Nessa noite o Senhor está dizendo: se humilhe no altar, chegue no Santo dos Santos e comece a lavar-se com as suas águas purificadoras. João capítulo 7, versículo 38 diz: quem crer em mim, como diz o Senhor, do seu rio fluirão, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa palavra é para você que está começando a entrar em estiagem espiritual. Essa palavra é para você que está começando a aparecer objetos que te trazem lembrar do passado, que te ferem e que te machucam. João 7,38 diz: creia em mim, porque fluirão rios de água viva no seu interior. Lavarão, levarão para as profundezas do mar. Para quando virem potenciais crises, você não será mais abalado, mas você terá o alimento espiritual sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu coração. Eu quero orar neste momento pela tua vida. Eu quero orar neste momento por você que está em casa, mas eu quero orar também por você que está aqui no templo nessa noite. Quem sabe essa estiagem que está acontecendo, esta crise que está acontecendo, tem revelado coisas lá no teu coração ainda que continuam lá no teu leito, não deve mais estar lá, não deve mais fazer parte da tua vida. Talvez incidentes que aconteceram na tua vida, que trouxeram sofrimento, que trouxeram morte, e você fica olhando para aquilo quando você está triste, e que isso te deixa pior, te afunda ainda mais. Nessa noite, diga: Senhor, lave com as tuas águas purificadoras. Quem sabe no teu coração aparecem pecados, assim como aqueles relógios de contrabando apareceram no Rio Paraná. Assim talvez há pecados que quando vem a crise, você olha para eles e o diabo fala: olha, está aqui, ó, você não pediu perdão. E isso faz com que você se sente sujo, imundo, impuro na presença de Deus. Neste momento diga: Senhor, purifica-me com as tuas águas purificadoras, lave e leve para longe, Senhor. Quem sabe sonhos, alegria, vida, peixes, frutos se secaram na tua vida porque as águas estão ficando escassas na tua vida, no teu coração. Neste momento diga: Senhor, eu quero ir pelo altar, eu quero ir pelo Santo dos Santos e quero permitir com que essas águas lavem e purifiquem, mas eu quero prosseguir, eu quero ir até as águas mais profundas. Eu quero me imergir na presença de Deus. Eu quero nadar na presença do Espírito Santo na minha vida, amém? Se você tem sofrido por situações, traumas do teu passado, cada crise que aparece na tua vida tem sido pior, porque essas coisas se revelam na tua vida. E você nessa noite entendeu o que você precisa fazer e vai tomar atitudes diferentes na sua posição com Deus. Você pode fazer um sinal com a sua mão dizendo: Senhor, eu quero ser purificado pelas tuas águas, amém? Deus abençoe. 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 O Senhor quer purificar. Não cite os teus pecados em atacado para Deus. Dê nome àquilo que está te perturbando neste momento, aquilo que está aparecendo nesse período de crise, que está aparecendo nesse período de estiagem. Diga nesse momento: Senhor, é isso aqui, ó, isso aqui está aparecendo, isso aqui não está ainda bem na minha vida. Fala: Senhor, purifique. Eu creio nesta palavra que rios de água viva fluirão dentro de mim, Senhor. Eu creio que eu já entrei no rio até nos joelhos, mas eu não estou conseguindo ser purificado, porque eu não consigo entrar, eu não consigo nadar.
Diga nesse momento: Senhor, eu estou me afundando, eu estou me imergindo, estou me batizando, estou aceitando o batismo, enchimento do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa viver essa palavra, os frutos dessa prosperidade de Deus, que não é a teologia da prosperidade, mas a prosperidade espiritual da sua alma sobre a sua vida. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nesta noite, porque mais uma vez o Senhor tem ministrado em nossas vidas, em nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, porque em meio a estiagem, em meio à crise, nós podemos fazer uma oportunidade de crescimento, um pedestal de crescimento em nossa vida. E quem sabe, ao aparecer objetos indecorosos, ao aparecer objetos, símbolos de acidentes e incidentes em nossa vida espiritual, nós podemos dizer nessa noite: Senhor, flua como um rio dentro de mim, lavando, transbordando a minha vida e levando tudo isso para o mar, das profundezas do mar. Ó Deus, purifique as nossas vidas, Senhor, que nós possamos chegar ao seu altar, que nós possamos chegar na tua presença, que nós possamos chegar na presença do Espírito Santo e dizer: purifica-nos, Senhor, e seremos lavados, seremos limpos, seremos transformados. E que essa palavra possa trazer paz, esperança no meio da crise, mas também para a vida eterna. Purifique-nos, Senhor, e seremos limpos e lavados. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esta palavra. E que neste momento de crise, quando muitas coisas nos são reveladas, que nós possamos dizer: Senhor, abunde a minha vida com as tuas águas. Derrame as tuas águas purificadoras sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha família. E quando novamente passarmos por estiagens, passarmos por crises, que possamos ver até menos água, se for o caso, mas não venhamos mais ver objetos afundados, porque eles foram parar no mar do esquecimento. Amém? Deus abençoe. Fiquemos em pé. Encerramos este culto neste momento com mais um louvor. E assim então encerramos o culto. Diferentemente das outras vezes que nos damos as mãos, não dê a mão para o seu irmão neste momento, mas diga uma palavra de bênção para ele. Diga o quanto ele é importante para você, o quanto foi importante nós estarmos juntos aqui nessa noite. Temos um cafezinho lá no fundo. Você pode também ainda se confraternizar neste momento. Louvemos o Senhor com esse último cântico. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta noite que nós podemos, Senhor, ouvir, Deus, da tua palavra, podemos ser ministrados, Deus, e que o Senhor possa estar continuando, Senhor, nos abençoando no início dessa semana, esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém.